princípio era o Logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Alguém diria, pastor, mas isso não justifica você dizer que a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Bem, então, verifica na sua Bíblia rapidamente em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Nessa porção aqui, João descreve profeticamente a segunda vinda de Cristo em glória. E é dito então no 13 assim, ó, ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ou como se lê, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Portanto, mais uma vez nós vemos aqui como que a palavra de Deus diz respeito a Cristo. E há um texto, talvez seja um dos textos mais contundentes, que está aqui no capítulo 4 de Hebreus. Vamos ler aqui nos versículos 12 e 13, em que claramente nos demonstra que a palavra de Deus é o Filho de Deus, é o próprio Cristo de Deus. Capítulo 4 de Hebreus, versículos 12 e 13. Leia comigo, ó. Porque a palavra de Deus é viva. Eu sei que os irmãos já leram esse texto dezenas de vezes, mas talvez não com a atenção necessária para o que o texto diz. Ó, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja como que é feita aqui a descrição orgânica da palavra de Deus. Não se refere aqui a um livro, não se refere aqui a escritura enquanto registros históricos de povos, de culturas, de costumes, de épocas. Isso porque quando você lê a Bíblia, você vai encontrar a história de homens. Lógico, toda aquela história, ela foi coligida pelo Espírito Santo na inspiração das Escrituras, para que elas trouxessem na sua essência a revelação da palavra de Deus. Mas o fato é que a palavra de Deus, ela é orgânica, porque é dito, ela é viva. Não é apenas um livro, não é apenas letras escritas num papel, não é tinta impressa, mas é viva, é eficaz, tem uma eficácia. Ou seja, qual é a garantia que você tem de que se alguém ler a Bíblia, essa palavra da Bíblia vai mudar a vida da pessoa? Tem essa garantia? Tem? Quem tem dúvida disso? Bastava você pegar a Bíblia, dar para um ateu, ele leria, então ela teria a eficácia de mudar a vida, o coração da pessoa. Mas isso não é verdade. Não existe nenhuma garantia de que a mera leitura da Bíblia mude a vida da pessoa. Ainda que isso, no primeiro momento, ofenda um pouco aquele cristão mais dogmático, né? Falando, mas o pastor Alexandre disse que a mera leitura da Bíblia não muda a vida de alguém. Eu não disse que não muda a vida de ninguém. Eu quero dizer que não há garantia. Porque se a palavra de Deus, que é viva, não for gerada no coração daquele que lê, a Bíblia, enquanto livro, folhas brancas e tinta impressa, não é viva e não é eficaz. Agora, a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é dito que ela é mais penetrante. E aí o apóstolo aqui vai usar a metáfora. Ele talvez tenha pensado aqui numa espada de dois gumes, talvez pensando num objeto cortante, num objeto preciso. Talvez ele tivesse a ideia de um bisturi. Hoje ele usaria não espada, mas bisturi, quem sabe, pela sua precisão cirúrgica. Mas aqui ele colocou uma espada de dois gumes, bem afiada. Então ele diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E essa palavra de Deus, além de viva e de eficaz, ele diz, ela penetra. Ela penetra no homem, no indivíduo, na pessoa, até o ponto, ele vai colocar, de dividir juntas e medulas. Ou seja, ele pega a parte do corpo humano em que se requer uma maior eficácia, uma maior sensibilidade,
penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Mas com qual objetivo ele diz tudo isso? Versículo 13. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Na presença de quem? Da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus, porque se sua retoma a palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E agora, de repente, no final do texto, a palavra de Deus virou aquele a quem temos de prestar contas. Portanto, fica muito claro de que a palavra de Deus, segundo a própria Bíblia, é uma pessoa viva. É o próprio Filho de Deus. É o Cristo de Deus, é o Logo de Deus.